Muito bem, pessoal. Diego aqui para mais um vídeo sobre esse universo maravilhoso e que quase não tem problemas, que é a questão das vistorias, né? Pessoal, vistoria é muito legal, né? É muito bom de fazer. O problema é o quê? São as pessoas, né? As pessoas que lidam aí esse universo de vistorias. Pessoas, locatários que mentem na hora da vistoria, dizem que não foi eles que quebraram o item, que está melhor do que quando eles pegaram, que sempre foi assim. E você já ouviu isso várias vezes, né? Pessoas proprietários que dizem que estão recebendo um imóvel pior do que quando devolveram e querem se aproveitar do locatário, pessoas imobiliárias, né, que muitas vezes a pessoa que lida com vistoria dentro da imobiliária não sabe, não manja de vistorias e acaba mandando coisas meio que no flow, assim, vamos dizer, só porque o proprietário gritou alto, cobra do vistoriador, porque o proprietário gritou alto, mas nem sabe o que está sendo cobrado, na verdade. Então, são N situações em que no dia a dia a gente vai criando aí um desgaste emocional bem grande, né? E a gente tem a pessoa do vistoriador, né? Essa pessoa do vistoriador, geralmente, pessoal, não existe assim um vistoriador profissional de nascença. Não existe uma escola do vistoriador. Tem cursos de vistoria, aqui no Pleno nós temos, se você precisa de um curso de vistorias, o nosso curso é até gratuito, a gente não cobra, ele é super completo, não é um curso para vender curso, é um curso que realmente ajuda aí os vistoriadores a se prepararem, mas esse não é o tema da aula, né? A gente quer falar aqui sobre como treinar esses vistoriadores, como preparar esses vistoriadores aí para o dia a dia das vistorias. Eu já vi muitos casos de imobiliárias, de empresas de vistoria, treinando os seus vistoriadores da seguinte forma: bota o cara ou a moça dentro de um imóvel com uma outra pessoa e, cara, acompanha aí o que tu conseguir absorver por osmose e tá valendo. Só que muitas vezes essa pessoa que tá ali treinando, entre aspas, também não sabe treinar, ou às vezes é uma boa vistoriadora, um bom vistoriador, mas não sabe passar o treinamento, ou às vezes nem sabe fazer vistoria, tá ali quebrando um galho, sabe? E aí, olha, acompanha aí 2, 3 vistorias e tá valendo. E tá errado, esse aí, salvo se a pessoa for uma pessoa que vai atrás para aprender, isso é um fracasso completo. Quando eu fui aprender a fazer vistoria lá na Imobiliária Brunholi, isso há 50 mil anos atrás, aconteceu isso comigo. Eu tive a sorte de ser acompanhado por uma pessoa que sabia fazer vistoria, mas o cara, ele fazia 5, 6 vistorias por dia e ele não tinha lá tanto tempo para fazer vistorias assim. Então ele falou: Diego, vai aprendendo aí e depois toca a tua vida sozinho. E foi o que aconteceu, eu toquei a minha vida sozinho e fui atrás de aprender a fazer essas vistorias, né? Mas vou passar para vocês aqui, pessoal, em poucos minutos, como eu entendo que deveria ser um bom treinamento aí para uma equipe de vistorias, independente se essa equipe vai ser treinada para trabalhar internamente na imobiliária ou se vai trabalhar atuando aí com uma empresa de vistorias, tá? O primeiro passo que eu acho assim é você tem que explicar o que é o processo de locação. Como que vai ser o reflexo dessa vistoria para esse vistoriador, para ele entender o que ele está fazendo. Segundo ponto, pessoal, parte teórica, ele tem que saber qual lei que está sendo trabalhada nisso aí, porque acaba que a lei do inquilinato influencia muito na hora de fazer ali a vistoria, tanto de entrada quanto de saída. Esse vistoriador ele precisa entender os costumes dessa imobiliária ou dessa empresa de vistorias, tá? Eu também passaria a criar um repertório para esse vistoriador. Repertório no sentido de como descrever os itens e quais os principais materiais desses itens e como a maioria dos itens funcionam aí dentro do imóvel, tá? Depois disso e só depois disso eu largaria um celular com um aplicativo para esse vistoriador começar a ter ali os primeiros contatos na hora de fazer essa vistoria, ok? Aí, pessoal, que chega esse momento bacana. Eu, quando treinava os meus vistoriadores, eu deixava eles treinando por umas 10, 15 vistorias. Se a pessoa desenvolvesse bem, um pouco menos, né? E a cada vistoria que essa pessoa ia fazendo, daí a gente ia trabalhando os feedbacks para essa pessoa. Olha, isso aqui não ficou legal, não é assim, não é desse jeito, não é daquele outro jeito. E aí a gente ia trabalhando a cada vistoria para que esse vistoriador avançasse. Claro que isso quando eu trabalhava em imobiliária, quando eu tinha uma empresa de vistoria chamada Vistoria 360. Quando eu trabalhei na plataforma de vistorias, que tínhamos lá centenas de vistoriadores, daí nós cometemos esses erros, temos que ser sinceros.
a gente pedia para o vistoriador fazer 1, 2 vistorias de teste e soltava a criatura no mundo. E aí foi onde deu um monte de problema, tá? Um monte de problemas mesmo para a plataforma e para os próprios vistoriadores. Então, pessoal, o que a gente tem que entender aqui é que nós não podemos soltar um vistoriador no mundo como se ele fosse aprender sozinho. Ele até pode aprender sozinho, mas nós, enquanto imobiliária, enquanto dono de empresa de vistorias, nós temos que explicar para esse vistoriador o que realmente a gente espera da vistoria dele, com bastante paciência, bastante carinho, ao ponto dessa pessoa não se sentir ali, vamos dizer assim, ameaçada, entende? Na hora de fazer a vistoria. A primeira ficou meia boca, explica para essa pessoa onde ele tem que melhorar e pede para melhorar na segunda, depois na terceira, depois na quarta, e aí a gente vai construindo essa escada de aprendizado. Então vamos recapitular aqui, né? Eu vou explicar para esse vistoriador quais são os reflexos da vistoria dele. Esses reflexos, pessoal, pode ser no setor jurídico, no setor financeiro, no setor de manutenção, no setor comercial, porque veja, se esse vistoriador atrasa a vistoria, pode ser que o cliente desista da locação e afeta o comercial. Se essa vistoria é mal feita, pode gerar um processo jurídico e afeta o setor jurídico. Se essa vistoria não apresenta no começo da locação os danos de manutenção, esse inquilino vai se mudar para o imóvel com defeitos, depois ele vai ficar incomodando o setor de manutenção. Então veja que os reflexos são grandes, né? Depois disso, você vai pedir para esse vistoriador fazer várias vistorias e você vai corrigindo ponto a ponto essas vistorias até que ele consiga fazer aí de uma maneira bem confiante essas vistorias sozinho, tá? Não solta um vistoriador para aprender a mexer no aplicativo e fazer vistoria sozinho, porque é muita informação sem que ele saiba fazer a vistoria, tá? Para isso, pessoal, nós aqui no Pleno Vistorias, nós temos um curso de vistorias que é gratuito, tá? Esse vídeo não é para vender curso, pede o link, pede o cupom que a gente vai entregar para você. Nós temos um grupo chamado Vivendo de Vistorias, conta aí com mais de 800 vistoriadores. Nesse grupo a gente fala de vistorias ali praticamente o dia inteiro e sempre aí uma vez por semana ou uma vez a cada 2 semanas, nós fazemos reuniões nesse grupo sobre um determinado tema, um determinado assunto, para poder estar sempre aí explicando para a galera conceitos e informações sobre a parte de vistorias e também é de forma gratuita. Hoje, só não ganha dinheiro e só não trabalha como vistoriador fazendo boas vistorias quem não quer, tá? O Pleno Vistorias está aqui para isso, patrocinando de forma gratuita o aprendizado aí para a galera aprender essa profissão que é maravilhosa e eu tenho bastante carinho por ela. Tá bom, pessoal? Então era esse o recado por hoje. Até mais. Tchau, tchau.